O vento frio soprava sobre a baía de Gibraltar quando o telegrama chegou à mesa de Edward Langley. O pesquisador de mistérios náuticos não precisou de mais do que um rápido olhar nas palavras rabiscadas para sentir seu coração acelerar. O nome Mary Celeste destacava-se como uma maldição entre as linhas breves e diretas. Avistado novamente. Navio fantasma ao largo da costa. Partimos ao amanhecer. Você virá? A mensagem viera de Richard Caldwell, seu velho amigo e explorador incansável, que passara os últimos anos obcecado pelo destino do Mary Celeste. Langley sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O Mary Celeste era mais do que um caso mal resolvido. Era uma ferida aberta na história marítima. Um enigma que resistia à passagem dos séculos. O navio esquecido. O Mary Celeste havia partido de Nova York em novembro de 1872, sob o comando do capitão Benjamin Briggs, com destino a Gênova. A bordo estavam sua esposa Sarah, a pequena Sofia, de apenas 2 anos, e 7 tripulantes experientes. No entanto, em 5 de dezembro daquele ano, a embarcação foi encontrada à deriva no Atlântico por outro navio, o Dei Gratia. O cenário era inquietante. O Mary Celeste estava em perfeitas condições de navegabilidade, com provisões intactas e pertences pessoais no lugar. No entanto, não havia um único ser humano a bordo. Nenhuma pista do paradeiro da tripulação foi encontrada. O mistério atravessou décadas, gerando teorias sobre pirataria, motim, fenômenos naturais e até mesmo forças sobrenaturais. Mas nenhuma explicação definitiva surgira. Agora, mais de um século depois, Caldwell alegava ter encontrado o navio novamente. Mas como isso seria possível? O Mary Celeste havia sido vendido, reformado e afundado de propósito no final do século XIX. Ainda assim, rumores de sua aparição continuavam surgindo, como uma sombra persistente nas águas do Atlântico. Langley não conseguia ignorar o chamado. Arrumou sua mala naquela mesma noite, rumo ao desconhecido. O sol mal havia nascido quando Langley chegou ao cais, onde um pequeno iate a motor os aguardava. A bordo já estavam Richard Caldwell, Lucy Harris, uma jornalista especializada em fenômenos paranormais, o mergulhador espanhol Diego Morales e a historiadora francesa Camille Dupont. Pensei que tivesse desistido de nós. Edward, disse Caldwell com um sorriso cansado. Você sabe que nunca poderia ignorar algo assim, respondeu Langley. Mas me diga, o que encontrou? Caldwell entregou-lhe um conjunto de fotografias. As imagens granuladas mostravam uma silhueta de um navio antigo, envolto em uma névoa espessa, com as velas esvoaçando como se um vento invisível as agitasse. O casco, embora deteriorado, ainda exibia um nome inconfundível: Mary Celeste. Isso não é possível, murmurou Langley. E, no entanto, lá está ele, disse Lucy, puxando um cigarro. O oceano guarda seus segredos, e acho que estamos prestes a descobrir um deles. O motor do iate rugiu, e a expedição partiu para o ponto onde Caldwell afirmava ter visto o Mary Celeste, uma região isolada do Oceano Atlântico, conhecida por desaparecimentos misteriosos e anomalias magnéticas. A névoa e o navio fantasma. Horas se passaram em um silêncio tenso. O oceano estava incomumente calmo, como se segurasse a respiração. O sol se pôs, mergulhando o mundo em um crepúsculo dourado. Então, conforme a escuridão tomou conta, a névoa surgiu. Era espessa e leitosa, deslizando sobre a superfície como dedos fantasmagóricos. As bússolas do iate começaram a girar descontroladamente. Diego xingou em espanhol, enquanto tentava ajustar os equipamentos de navegação. Então, do nada, ele apareceu. O Mary Celeste emergiu da névoa, como um espectro de madeira e velas esfarrapadas. Ele balançava suavemente na água, sem âncoras, sem qualquer sinal de tripulação. Meu Deus! Murmurou Camille, os olhos arregalados. Langley sentiu um arrepio. Não era uma ilusão. O navio estava ali. Mas como? O iate se aproximou lentamente. Caldwell pegou uma lanterna e apontou para o convés. Cordas estavam penduradas, algumas se movendo como se ainda houvesse alguém ali. Mas o que mais perturbava era o silêncio absoluto.
Nenhum pássaro, nenhuma onda quebrando contra o casco. Apenas um vazio opressor. Vamos subir, disse Caldwell. Lucy hesitou. E se estivermos mexendo com algo que não deveríamos? Langley respirou fundo. Vudus, só há uma maneira de descobrir. Com lanternas em mãos, subiram pela lateral do Mary Celeste e pisaram no convés rangente. O cheiro de sal e madeira úmida pairava no ar. O interior do navio parecia um mausoléu esquecido no tempo. Ecos do passado. Enquanto exploravam, encontraram os camarotes da tripulação, cômodos pequenos e desarrumados, como se os marinheiros tivessem saído às pressas. Uma mesa de jantar ainda tinha pratos e talheres, como se uma refeição tivesse sido interrompida abruptamente. Mas o mais perturbador estava na cabine do capitão. A cama de Benjamin Briggs estava feita, mas ao lado, na escrivaninha, um diário jazia aberto. As últimas palavras escritas eram quase ilegíveis, rabiscadas em uma pressa frenética. Algo nos observa do mar, algo que não pertence a este mundo. O sangue de Langley gelou. De repente, um som ecoou pelos corredores vazios do navio. Um arranhão lento, como unhas raspando na madeira. Diego puxou sua lanterna e apontou na direção. Do som, nada, apenas sombras os cercando. Então Lucy gritou. Eles se viraram a tempo de vê-la recuar, tremendo. Eu vi alguém. Ela sussurrou. Estava ali, na porta. Langley correu para onde ela apontava. Nada, mas o ar estava pesado, carregado de algo invisível e opressor. Caldwell engoliu em seco. Estamos sozinhos aqui? Ninguém respondeu, porque todos sabiam a verdade. Não estavam. O Mary Celeste não era apenas um mistério. Ele era uma armadilha. E eles haviam acabado de cair nela. O silêncio a bordo do Mary Celeste era opressor. Após o grito de Lucy, ninguém ousou se mover de imediato. Apenas o som das ondas batendo suavemente contra o casco do navio preenchia o vazio ao redor. Langley engoliu em seco. O frio que percorreu sua espinha não era causado pelo vento salgado do oceano. Era um instinto primitivo alertando-o de que algo estava errado. Lucy, começou Camille, sua voz hesitante. Tem certeza do que viu? Lucy respirava pesadamente. Seus olhos estavam arregalados, refletindo a pouca luz das lanternas. Sim, eu vi alguém. Oh, algo estava ali. Apontou para a entrada do corredor escuro que levava aos aposentos da tripulação. Era uma figura, alta, magra, parecia usar um uniforme antigo. Mas quando olhei diretamente, desapareceu. Pode ter sido sua mente pregando peças, sugeriu Caldwell, embora sua expressão traísse a própria incerteza. Pode ter sido, murmurou Lucy, mas não foi. Sinais do desconhecido. Langley decidiu tomar a dianteira. Ele caminhou devagar até a porta onde Lucy havia visto a figura. O corredor à frente era um túnel de trevas, e a lanterna em sua mão iluminava. Apenas o suficiente para revelar as tábuas do chão rangendo sob seus pés. O cheiro de mofo e madeira úmida era intenso, e um estranho zumbido preenchia o ar, baixo, quase inaudível, mas presente. Vamos nos separar, sugeriu Diego, hesitante. De jeito nenhum, respondeu Langley de imediato. Não cometamos esse erro clássico. O grupo seguiu pelo corredor. Portas antigas ladeavam as paredes, algumas entreabertas, revelando cômodos vazios e abandonados. Uma delas chamou a atenção de Camille. Aqui, disse ela, apontando para uma porta marcada com arranhões profundos. Caldwell tocou os sulcos na madeira. Eram irregulares, como se algo tivesse sido arrastado por ali com força descomunal. Animais? Sugeriu ele. Que tipo de animal estaria aqui há mais de um século? Murmurou Lucy. Langley empurrou a porta. O interior do aposento estava escuro, mas um raio de luz da lanterna revelou um detalhe perturbador. O chão estava coberto por uma fina camada de sal. Isso não faz sentido, disse Camille, ajoelhando-se para tocar o sal. Como isso pode estar aqui? O navio não deveria ter resquícios assim, a menos que alguém o tenha colocado. E por quê? Perguntou Diego. Rituais antigos usavam sal para proteção contra espíritos, respondeu Lucy em voz baixa. Todos se entreolharam e um silêncio desconfortável se instalou.
Então um som ecoou pelo navio. Tium! Foi um estrondo surdo, vindo de algum lugar acima deles. Os olhares se voltaram para o teto de madeira envelhecida. Isso veio do convés superior, disse Langley. Alguém mais está aqui? A presença invisível. O grupo subiu as escadas com cautela. Cada degrau rangia sob seus pés, aumentando a sensação de que estavam sendo observados. Quando chegaram ao convés, o cenário era ainda mais estranho do que antes. A névoa havia se adensado, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. O mastro principal balançava levemente com o vento, suas velas esfarrapadas produzindo um sussurro inquietante. Então Diego apontou. Lá! No meio da névoa, uma silhueta se movia lentamente. Era uma figura alta e magra, exatamente como Lucy havia descrito. Mas não parecia pisar no chão. Deslizava, como se não estivesse totalmente presa à realidade. Langley sentiu sua garganta secar. Isso não é possível. A figura parou. Por um momento, o mundo pareceu se congelar. Então, lentamente, virou-se em direção a eles. E começou a vir. O pânico tomou conta do grupo. Caldwell puxou Lucy para trás, enquanto Camille segurava Diego pelo braço. Langley tentou dar um passo para trás, mas seus pés pareciam presos ao chão. A figura se aproximou. Seu rosto era indistinto, mas algo em sua presença exalava uma energia sufocante. Então, de repente, sumiu. Apenas a névoa permaneceu, dançando ao redor deles como uma entidade viva. O grupo ficou imóvel, corações disparados. Precisamos sair daqui, sussurrou Lucy. Concordo, disse Langley, finalmente recuperando o controle do próprio corpo. Mas quando começaram a se mover, perceberam que algo estava errado. A névoa ao redor havia mudado. Agora, sombras se formavam dentro dela, silhuetas. E eles não estavam sozinhos. O navio perdido no tempo. O ar ficou gelado. As silhuetas na névoa começaram a se mover. Algumas paradas como estátuas, outras vagando lentamente, como se procurassem algo. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Camille. Mas está, respondeu Caldwell, apertando os punhos. De repente um som cortou o ar. Um grito distante, vindo de todos os lados. Não era humano. Era algo mais profundo, mais primal. E então o mundo mudou. A névoa se dissipou como se tivesse sido soprada por uma rajada de vento invisível. Mas o que viram ao redor os deixou sem palavras. O Mary Celeste já não parecia abandonado. As velas estavam intactas, a madeira do convés polida e firme. Sons de passos e murmúrios ecoavam pelo ar. Eles não estavam mais em seu tempo. Estavam em 1872, e a tripulação do Mary Celeste ainda estava a bordo. Langley olhou ao redor incrédulo. Homens com roupas de marinheiro passavam por eles como se não os vissem, realizando tarefas normais do cotidiano de um navio em alto mar. Estamos no passado? Sussurrou Diego. Ou em algo que nos mostra o que aconteceu, disse Lucy. Então, um homem distinto surgiu entre os tripulantes. Benjamin Briggs, Camille arfou. O capitão... O capitão parecia tenso, segurando um diário em uma das mãos e gesticulando para seus oficiais com a outra. Seu rosto estava pálido, e seus olhos expressavam algo que Langley reconheceu imediatamente. Medo. Eles ouviram suas palavras, mesmo sem que ele os visse. Está nos seguindo, dizia Briggs para o imediato. Vi no horizonte à noite. Não é um navio, não é humano. Langley sentiu um arrepio. Então, um som baixo começou a ressoar. Era um murmúrio profundo, quase como um cântico vindo do mar. Briggs arregalou os olhos. Está aqui. E então o caos começou. A tripulação correu em pânico. O vento ficou feroz. O céu escureceu e algo começou a emergir das águas ao redor do Mary Celeste. Algo grande. Algo errado. A visão ficou embaçada. O mundo girou. E então tudo desapareceu. Langley e os outros estavam de volta ao Mary Celeste abandonado. A névoa havia sumido. Eles estavam sozinhos novamente. Ou assim pensavam. Porque, ao longe, o mesmo murmúrio profundo ainda ecoava do mar. E alguém ou algo os observava da escuridão. O silêncio após a visão foi quase tão aterrorizante quanto a própria experiência.
Langley sentia seu coração martelar contra o peito, a respiração pesada enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. O Mary Celeste voltara ao estado abandonado, como se nada tivesse acontecido. A névoa dissipara-se e os fantasmas do passado haviam desaparecido. Mas o que tinham testemunhado não poderia ser ignorado. Todos viram aquilo, certo? Perguntou Lucy, ainda tremendo. Vimos, confirmou Caldwell, a voz rouca. Então não estamos loucos. Ou estamos, murmurou Camille, tentando recuperar a compostura. A voz do oceano. O grupo se reuniu no convés, atentos ao horizonte. O oceano se estendia escuro e silencioso ao redor do navio, mas algo parecia errado. O som não era o das ondas batendo no casco ou do vento nas velas esfarrapadas. Era um murmúrio baixo, quase hipnótico, como uma voz perdida entre os séculos. Está ouvindo isso? Sussurrou Lucy. Langley assentiu, tentando focar no som. Não era apenas um ruído aleatório. Era uma linguagem. Palavras distorcidas, sibilantes, como se o próprio oceano estivesse tentando falar com eles. Isso não é natural, disse Camille. Mas de onde vem? Perguntou Caldwell, olhando para as águas escuras. Então Diego arregalou os olhos. Ali, ele apontou para a lateral do navio. Algo estava submerso logo abaixo da superfície. Uma sombra imensa, movendo-se lentamente, como se observasse o Mary Celeste do fundo do oceano. Meu Deus! Murmurou Langley. A sombra era enorme, maior do que qualquer criatura que deveriam encontrar ali. Mas não era só o tamanho que perturbava. O que quer que fosse, não tinha uma forma definida. Ele se movia de maneira errática, suas bordas parecendo se dissolver e reformar constantemente, como se pertencesse a outra dimensão. Então, um par de olhos surgiu no meio da escuridão. Olhos impossíveis, brilhando em um tom fantasmagórico. Então, o murmúrio ficou mais alto. Venham! A palavra ressoou nas mentes deles, não em seus ouvidos. Langley sentiu a mente girar. Não era apenas um som, era um chamado. A voz da maldição. Lucy foi a primeira a reagir. Ela cambalhou para trás, cobrindo os ouvidos, como se tentasse afastar o que estava ouvindo. Não! Ela gritou. Saiam da minha cabeça! Camille agarrou seu braço, tentando acalmá-la. Mas logo Caldwell e Diego começaram a sentir o mesmo. Langley lutou contra a vertigem. A voz dentro de sua mente não era uma língua humana, mas algo mais antigo, mais profundo. E ela queria que eles se rendessem. Venham para mim. Langley forçou-se a resistir. Ele sabia que se cedesse àquele chamado, poderia nunca mais voltar. Com todas as forças ele gritou. Fiquem juntos! Não escutem! O grito pareceu quebrar o transe. O grupo recuou, ofegante, enquanto a sombra no mar começava a se afastar. O murmúrio diminuiu, até se tornar apenas um eco distante. Então o oceano voltou ao silêncio. O que quer que fosse, não havia desistido. Apenas recuado, por enquanto. O segredo do diário. Precisavam entender o que estava acontecendo. E a melhor pista estava dentro do próprio Mary Celeste. Langley pegou o diário do capitão Benjamin Briggs, que haviam encontrado na cabine. Ele o abriu novamente, passando as páginas. A maioria das anotações parecia normal. Relatos sobre a viagem, condições climáticas, problemas triviais da tripulação, mas nas últimas páginas tudo mudava. Ouvimos o chamado esta noite. Não sabemos de onde vem, mas todos sentiram. A tripulação está assustada. Alguns dizem que é uma sereia, outros falam em demônios. Mas não é nenhum dos dois. É algo pior. Vi no horizonte. Um navio, talvez. Mas ele não se move. Ele apenas espera. Langley virou a última página escrita. O texto estava rabiscado, como se Briggs tivesse escrito com pressa e desespero. Está nos cercando. Não podemos resistir. O mar nos chama. E nós atenderemos. E então, o diário terminava. Meu Deus! Murmurou Camille. Eles não pularam do navio à toa, disse Caldwell. Eles foram chamados. Diego olhou para o mar, pálido. E ele ainda está chamando. A decisão. O grupo se reuniu na cabine principal para decidir o que fazer. Não podemos ficar aqui.
disse Lucy, ainda abalada. Esse navio é uma armadilha. Concordo, respondeu Langley. Mas não podemos simplesmente ir embora sem entender o que está acontecendo. E se sairmos e essa coisa nos seguir? Perguntou Diego. Camille, que estivera pensativa, finalmente falou. Precisamos entender por que o Mary Celeste ainda está aqui. Todos a olharam. Se esse navio continua vagando pelo oceano, mesmo depois de mais de um século, significa que ele está preso a algo, alguma maldição, algum evento que nunca foi resolvido. E enquanto isso não for encerrado, esse ciclo continuará. Langley assentiu. Então a questão é, como libertamos o Mary Celeste? O último chamado. Antes que pudessem continuar a discussão, o navio inteiro tremeu. Um som profundo ecoou das profundezas do oceano. E então, das sombras do mar, ele voltou. Dessa vez, a criatura não estava apenas observando. Ela estava vindo. Ondas começaram a se erguer ao redor do Mary Celeste, como se algo gigantesco estivesse prestes a emergir. O murmúrio retornou, agora ensurdecedor, e uma voz sibilante ecoou no ar. Vocês não devem ter vindo. A tripulação do Mary Celeste desaparecera, porque responderam ao chamado. Mas agora o navio tinha novos visitantes, e a entidade queria levá-los também. Langley pegou a lanterna, seu corpo tremendo, enquanto as águas começaram a girar ao redor do navio, formando um redemoinho negro. A sombra cresceu. Olhos antigos brilharam no fundo do oceano, e então o navio começou a afundar. Diego apertou as mãos em punhos. Isso não foi uma ilusão. Havia algo ali, algo real. Langley concordou com um aceno. Ele já investigara muitos mistérios náuticos ao longo da vida, mas jamais enfrentara algo assim. O Mary Celeste não era apenas um navio abandonado. Era um fragmento do tempo, um portal para algo além da compreensão humana. O que quer que tenha acontecido aqui em 1872 não foi apenas um desaparecimento comum, disse Langley. E algo tomou a tripulação. E ainda está aqui. O vento cortante soprou pelo convés, carregando um som distante, um sussurro. E ele vinha do mar. O Mary Celeste começou a oscilar violentamente. O convés rangia sob os pés do grupo, enquanto um redemoinho sinistro se formava ao redor do navio. A escuridão das águas girava em círculos, e a criatura nas profundezas se tornava mais visível a cada instante. Seus olhos fantasmagóricos brilhavam no oceano como lanternas infernais, e sua voz ecoava como um lamento vindo do além. Vocês não escaparão. O vento ficou mais forte, e a névoa retornou como um véu opressor. Langley segurou firme na amurada, sentindo o navio inclinar para um lado. Lucy caiu de joelhos, tentando se agarrar a uma corda, enquanto Diego e Camille lutavam para manter o equilíbrio. Caldwell puxou seu casaco contra o vento, seus olhos arregalados em puro terror. "O navio está afundando!" gritou Lucy. "Não!" Langley respondeu, tentando pensar rápido. "Está sendo puxado!" A verdade era ainda pior do que imaginavam. O Mary Celeste não estava apenas se deteriorando nas águas. Ele estava sendo tragado pelo redemoinho, como se algo no fundo quisesse devorá-lo. A madeira estalava como se fosse quebrar a qualquer momento. O convés tremia com uma força descomunal, como se mãos invisíveis o estivessem puxando para o fundo do mar. Então, os sussurros começaram novamente. O chamado das sombras. Langley sentiu o ar ao seu redor mudar. O tempo parecia desacelerar e as vozes no vento se tornaram mais claras. Não eram apenas murmúrios incoerentes, eram palavras. Escutem. Camille sussurrou, olhando ao redor. As vozes sussurravam em um idioma antigo, mas de alguma forma Langley podia entender. Somos os que partiram. Somos aqueles que responderam. Somos os esquecidos pelo tempo. Uma névoa espessa cobriu o convés e então eles apareceram. Silhuetas humanas emergiram da névoa, espectros transparentes vestindo roupas náuticas do século XIX. Eram os tripulantes do Mary Celeste. Seus olhos vazios, suas bocas entreabertas como se tentassem falar, mas sem emitir som algum. Langley sentiu um arrepio subir pela espinha. "São eles?" Perguntou Diego, mal conseguindo respirar.
Os fantasmas se moveram lentamente, cercando o grupo. Alguns estavam parados como estátuas, enquanto outros andavam sem rumo, como se revivessem seus últimos momentos. Então, um deles olhou diretamente para Langley. Era o capitão Benjamin Briggs. Seus olhos vazios pareciam fitar algo além do tempo e da realidade. Ele ergueu a mão lentamente e apontou para o diário que Langley segurava. O diário... sussurrou Camille. Ele quer que a gente veja algo. Langley folheou rapidamente as páginas, já conhecidas até chegar a uma que antes parecia em branco. Agora, estranhas palavras estavam escritas ali, aparecendo diante de seus olhos como se estivessem sendo reveladas por um feitiço antigo. Se alguém encontrar este navio, saiba, fomos tomados pelo chamado do abismo. Ele nos sussurrou promessas, nos cegou com seu encanto. E quando percebemos, já era tarde. Não cometam nosso erro. Não ouçam. Não respondam. Langley sentiu o peso das palavras. O Mary Celeste não estava amaldiçoado por um fantasma comum. Era uma armadilha. Uma armadilha do próprio oceano. E agora eles eram as novas presas. O último aviso. Os espectros ao redor do grupo começaram a se dissolver na névoa, exceto por um Briggs. Ele caminhou em direção a Langley, seus pés flutuando levemente acima do chão de madeira. Quando falou, sua voz veio como um eco de outra época, um sussurro carregado pelo vento. O mar não perdoa. Ele nos tomou e tomará vocês também. Langley engoliu em seco. Como escapamos? Os olhos de Briggs pareceram escurecer. E não há apenas uma maneira, mas exige um sacrifício. A tripulação prendeu a respiração. O sacrifício poderia significar qualquer coisa. Briggs ergueu a mão, e diante dele surgiu uma bússola antiga, flutuando no ar. O objeto parecia comum, mas a agulha girava de maneira frenética, sem nunca se fixar em um ponto. Esta bússola, murmurou Caldwell. O que tem ela? É a chave, respondeu Briggs. Mas aquele que a usar nunca mais poderá voltar. Lucy cobriu a boca, chocada. Um de nós tem que ficar? O navio tremia cada vez mais forte. O redemoinho crescia ao redor e a sombra no oceano subia mais e mais. Os olhos brilhantes da entidade estavam agora acima da superfície, fitando-os como se saboreasse sua última refeição. Não havia tempo. Alguém precisava usar a bússola. Alguém precisava se sacrificar. A escolha. Langley olhou para seus companheiros. Todos estavam apavorados, mas também sabiam que não podiam hesitar. Camille olhou para a bússola, depois para Langley. E se eu ficar, o que acontece comigo? Briggs não respondeu de imediato. Então sua voz soou sombria. Você se tornará parte do Mary Celeste, como nós. O silêncio caiu sobre o grupo. Caldwell cerrou os dentes. Não há outro jeito? Briggs balançou a cabeça. Langley respirou fundo, a mente girando com a responsabilidade do momento. Quem se sacrificaria? Eu vou, disse Diego de repente. Todos se viraram para ele. Diego, não? Começou Lucy, mas ele ergueu a mão para interrompê-la. Alguém tem que fazer isso. E eu não tenho ninguém me esperando. Langley viu a determinação nos olhos dele. Diego não estava apenas aceitando seu destino. Ele estava escolhendo. Briggs estendeu a bússola. Diego a pegou com as mãos trêmulas. No instante em que tocou o objeto, uma onda de energia percorreu o Mary Celeste. O redemoinho começou a se dissipar. A sombra no oceano recuou, e os fantasmas começaram a desaparecer. Mas Diego também começou a desaparecer. Seu corpo se tornou transparente, seus traços se dissolvendo como poeira ao vento. Antes de sumir, ele olhou para Langley e sorriu levemente. Contem nossa história. E então ele se foi. O fim do pesadelo? O Mary Celeste parou de tremer. O vento cessou, o mar se acalmou e a luz do sol começou a atravessar a névoa. Lucy caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se foi. Camille apertou os lábios, lutando contra a dor. Langley sentiu um peso imenso no peito, mas também sabia que Diego havia feito o necessário para salvá-los. O Mary Celeste agora estava diferente. Não era mais uma prisão do tempo. O navio parecia finalmente descansar. Precisamos sair daqui, disse Caldwell, quebrando o silêncio. O grupo encontrou um bote salva-vidas ainda utilizável e o lançou ao mar.
Remaram para longe, observando o Mary Celeste ao fundo, agora apenas um vulto na linha do horizonte. Então, como um truque do próprio oceano, o navio desapareceu. Langley respirou fundo, sentindo o gosto salgado do mar. O Mary Celeste finalmente se fora, mas algo lhe dizia que a entidade nas profundezas não estava satisfeita e que um dia chamaria novamente. O bote salva-vidas balançava suavemente sobre as ondas calmas. O grupo remava em silêncio, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido. O Mary Celeste desaparecera, engolido pelo próprio oceano, como se nunca tivesse existido. Mas a verdade era que eles sabiam. Diego se foi. Lucy estava com os olhos fixos na água, as lágrimas misturando-se com o sal do mar. Camille e Caldwell olhavam para o horizonte, tentando encontrar um ponto de referência, enquanto Langley segurava firme o diário do Capitão Briggs. "Temos que seguir", disse Langley, finalmente quebrando o silêncio. Caldwell olhou para ele cansado. "Para onde?" "Não sabemos nossa posição exata." Camille limpou o suor da testa e apontou para o sol. "Podemos tentar navegar pelo sol e pelas estrelas quando escurecer. Se continuarmos remando na mesma direção, eventualmente encontraremos alguma embarcação." Lucy não disse nada. Ela ainda estava devastada com a perda de Diego. Langley sabia que ele também sentiria a ausência do amigo por muito tempo, mas algo dentro dele não estava certo. Ele sentia que o perigo ainda não havia passado. E ele estava certo. Sinais da maldição. O grupo passou horas remando. O sol se moveu lentamente pelo céu até começar a se pôr. Quando a noite caiu, o oceano ficou silencioso, exceto pelo leve balançar das ondas. Lucy finalmente falou, sua voz baixa e hesitante. "Diego, ele realmente se foi, não é?" Camille colocou uma mão no ombro dela. "Sim, mas ele nos salvou." Lucy assentiu, mas não parecia convencida. "Então por que eu sinto que ele ainda está aqui?" Langley e Caldwell se entreolharam. "O que quer dizer?" perguntou Caldwell. Lucy hesitou, depois apontou para a água. "Eu vi algo. Ali." Todos se inclinaram e olharam para o oceano. A água estava escura, refletindo apenas o brilho distante da lua. Mas então, algo se moveu abaixo da superfície. Uma sombra. "Meu Deus!" sussurrou Langley. Camille puxou Lucy para trás, enquanto Caldwell pegava um remo como se fosse uma arma. A sombra crescia. Algo estava debaixo deles. E então ele apareceu. Uma figura emergiu da água ao lado do bote. Seu corpo estava parcialmente submerso, mas seu rosto era Diego. Lucy soltou um grito sufocado. Não, não pode ser. Mas era ele. Os cabelos molhados grudavam em sua pele pálida. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam sem brilho, vazios como os dos fantasmas no Mary Celeste. Ele abriu a boca e sua voz saiu como um eco distante, deformado pelo vento. "Por que vocês me deixaram?" "O chamado do além." Lucy tentou se aproximar, mas Langley a segurou. "Isso não é o Diego", ele alertou. O espectro de Diego inclinou a cabeça, seus olhos fixos em Lucy. "Você não sente minha falta?" Lucy estava tremendo. "Claro que sinto." "Mas você morreu." "Eu não morri, eu fui tomado." O bote começou a balançar mais forte. O oceano ao redor deles ficou mais escuro, como se uma névoa invisível estivesse descendo sobre as águas. Langley apertou os dentes. "Isso é mais um truque." A sombra que antes estava submersa começou a se expandir. Algo maior estava ali, usando a imagem de Diego para enganá-los. "Ele não é real", disse Camille, segurando firme o remo. Diego sorriu de forma estranha. "E se eu for?" Caldwell olhou para Lucy. Não olhe para ele. É assim que ele nos prende." Lucy fechou os olhos com força. A voz de Diego ficou mais distorcida. "Venham para mim." Uma mão espectral saiu da água e tentou agarrar Lucy, mas Langley foi mais rápido e a puxou para trás. "Reme, agora!" O grupo começou a remar com todas as forças, tentando escapar da sombra que crescia no oceano. Diego afundou lentamente, ainda sorrindo, e sua voz se tornou um sussurro no vento. "Vocês nunca escaparão." Então ele desapareceu. A ilha escondida. Após horas remando sem rumo, exaustos e traumatizados,
Eles finalmente avistaram algo no horizonte. Terra! Gritou Camille. Era uma ilha pequena, cercada por rochas escuras e árvores altas. Eles não tinham escolha senão ir até lá. O bote encalhou na areia da praia e o grupo desceu cambaleando, os músculos doendo de cansaço. Lucy caiu de joelhos ofegante. Finalmente. Mas Langley sentia que algo estava errado. O lugar era silencioso demais. Caldwell olhou ao redor. Isso parece errado. Camille encontrou algo na areia e arregalou os olhos. Isso não pode ser. Era um pedaço de madeira velha, com um nome escrito nela. Mary Celeste, o coração da maldição. Langley sentiu um arrepio. Não pode ser. O navio afundou, mas Camille apontou para a floresta. Se afundou, então por que eu vejo isso? Entre as árvores, um mastro alto se projetava no céu escuro. Um mastro de navio. O Mary Celeste estava ali. O grupo avançou pela mata fechada até encontrar uma clareira. E ali, encalhado como um fantasma de madeira e velas, estava o navio. Intacto, como se nunca tivesse desaparecido. Lucy cobriu a boca, horrorizada. Isso não faz sentido. Langley olhou para Caldwell. Estamos presos na maldição. Eles não haviam escapado. O Mary Celeste os trouxe para seu verdadeiro túmulo. O ciclo não terminou. Ele apenas recomeçou. O Mary Celeste estava diante deles, encalhado na clareira da ilha, como se nunca tivesse desaparecido no oceano. O vento soprava frio, carregando um sussurro inquietante entre as árvores. O grupo ficou paralisado, tentando compreender o que via. Mas isso não pode ser real, murmurou Camille, os olhos arregalados. Nós deixamos esse navio afundar, exclamou Caldwell, a voz tomada pelo medo. Lucy apertou os punhos, tentando controlar a respiração. Então como ele está aqui? Langley, segurando ainda o diário do Capitão Briggs, virou-se lentamente para os outros. Acho que nunca saímos da maldição. O silêncio caiu sobre o grupo. O que você quer dizer? E perguntou Lucy hesitante. Langley apontou para o navio. E se o tempo aqui for diferente? E se este lugar for parte do próprio mistério do Mary Celeste? A ideia pairou no ar como uma nuvem sombria. Isso explicaria por que o navio está inteiro, disse Camille, analisando a embarcação. Talvez essa ilha seja um ponto fora da realidade. Como uma armadilha, completou Caldwell. Lucy deu um passo para trás, abraçando a si mesma. Então estamos presos. Langley olhou para a floresta ao redor. Tudo parecia parado, como se o tempo não fluísse normalmente ali. Precisamos descobrir. E acho que a única maneira é voltando ao navio. A escuridão nos convida. A madeira rangia sob os pés de Langley quando ele foi o primeiro a subir a bordo. A névoa que cobria a ilha se tornava mais densa ao redor do Mary Celeste, como se protegesse um segredo proibido. Os outros o seguiram hesitantes. O convés parecia exatamente como antes. Corda solta, barris espalhados, pegadas antigas ainda visíveis no chão molhado. Mas havia algo errado. Vocês sentem isso? Perguntou Lucy, abraçando a si mesma. E o ar está mais pesado. Camille assentiu. Parece que estamos sendo observados. Langley apertou o diário contra o peito. Talvez estejamos. Eles avançaram em direção à cabine do capitão. Langley empurrou a porta, que rangeu de forma sinistra. O lugar estava do jeito que o deixaram. O mapa ainda estava sobre a mesa, junto com anotações incompletas. Mas agora, algo novo estava ali. O diário do Capitão Briggs, aberto em uma nova página escrita recentemente. Langley sentiu o coração acelerar. Isso não estava aqui antes. Os outros se reuniram ao seu redor, olhando para a página. As palavras escritas ali pareciam feitas com pressa, a tinta ainda fresca. Não há saída. O tempo não é linear aqui. O que aconteceu antes acontecerá de novo. Nós somos as próximas vítimas. Langley virou a página rapidamente, esperando mais pistas. Mas ali só havia nomes. Nomes conhecidos. Benjamin Briggs, Sarah Briggs, Albert Richardson, Austin Gilling e Langley Cooper, Lucy Hargrove, Camille Durand, Caldwell Pierce, Diego Ramirez. O grupo prendeu a respiração ao ver seus próprios nomes no diário. Isso
Isso significa que estamos destinados a desaparecer. Ah, a voz de Lucy falhou. Eu não aceito isso, murmurou Caldwell. Camille franziu a testa. E se esses nomes estiverem escritos porque ainda estamos aqui, por que podemos mudar as coisas? Langley fechou o diário com força. Só há um jeito de descobrir. O destino dos desaparecidos. O grupo começou a vasculhar o navio. Se a maldição os trouxera de volta, precisava haver uma resposta escondida ali. Na sala de carga encontraram algo perturbador. Marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Caldwell se agachou, tocando as marcas. Ah, isso é sangue seco. Lucy cobriu a boca, horrorizada. O que aconteceu aqui? Camille examinou a área. Talvez os tripulantes não tenham desaparecido pacificamente. Langley sentiu um arrepio. O diário mencionou um chamado. Algo os levou. Algo que poderia estar tentando nos levar agora. A frase foi interrompida pelo som de passos acima deles. Passos pesados, lentos. O grupo ficou imóvel. Quem mais estaria aqui? Sussurrou Lucy. Langley gesticulou para que seguissem em silêncio até o convés. Quando chegaram ao topo da escada, viram uma figura de costas. Usava um uniforme de capitão. O homem se virou lentamente. Seu rosto era Benjamin Briggs. O capitão retorna, mas ele não estava vivo. Seus olhos eram vazios, sua pele pálida e fria. Ele os encarou por alguns segundos antes de abrir a boca. Vocês não deveriam estar aqui. Langley engoliu seco. E nós sabemos que você também não deveria. Briggs inclinou a cabeça. O oceano nos prendeu aqui. O tempo nos esqueceu. Vocês são parte disso agora. Lucy deu um passo para trás. Não queremos ficar. Briggs deu um meio sorriso. Nenhum de nós queria. Mas o mar exige sua dívida. O vento ficou mais forte, e a névoa ao redor começou a girar em um movimento estranho. O navio tremeu. Camille segurou o braço de Langley. Se não sairmos agora, nunca mais sairemos. Caldwell puxou Lucy, tentando afastá-la do espírito de Briggs. Mas então, o navio mudou. O Mary Celeste já não estava mais na ilha. Eles estavam de volta ao oceano, o ciclo sem fim. O navio flutuava nas águas como se estivesse vivo novamente. O sol sumira e no céu apenas uma lua vermelha iluminava as ondas. Briggs se aproximou de Langley, seu rosto agora mais sombrio, seus olhos tomados por uma escuridão sem fim. Se querem escapar, devem quebrar o ciclo. Langley se forçou a falar. Como fazemos isso? Briggs ergueu uma mão e nela segurava a bússola. Vocês já conhecem o preço. Lucy ofegou. Não podemos perder outra pessoa. Briggs apenas sorriu. Então continuarão voltando. A bússola começou a brilhar e o navio girou ao redor deles. A névoa tomou conta de tudo e um som distante de vozes antigas ecoou pelo vento. Langley sentiu sua mente girar. Se não fizessem algo, ficariam presos para sempre. Alguém teria que fazer o sacrifício. Novamente. A questão era... quem? A névoa rodopiava ao redor do Mary Celeste, envolvendo tudo em um véu espesso e sinistro. O navio não estava mais na ilha. Ele navegava novamente. O oceano escuro se estendia ao redor, sem terra à vista, sem estrelas no céu. Apenas uma lua vermelha iluminava as águas agitadas. Langley segurava o diário do capitão Briggs com força, seus olhos presos na figura espectral à sua frente. Benjamin Briggs estava ali, mas não como um homem vivo. Seu rosto era pálido, os olhos vazios como buracos negros, e sua voz soava como um eco distante, vindo de um tempo esquecido. Se querem escapar, devem quebrar o ciclo. Aquelas palavras ecoavam na mente de Langley. Como fazemos isso? Onde sua voz saiu firme, mas no fundo ele já temia a resposta. Briggs ergueu uma mão cadavérica e nela segurava a bússola prateada que Langley encontrara na cabine do capitão, quando subiram a bordo pela primeira vez. Vocês já conhecem o preço. Lucy deu um passo para trás, seus olhos cheios de terror. Não podemos perder outra pessoa. Briggs apenas sorriu. Então continuarão voltando. O vento assobiava através das velas esfarrapadas do Mary Celeste. O convés rangia sob os pés do grupo, como se o próprio navio estivesse vivo.
respirando junto com a névoa. Camille franziu a testa. O que significa quebrar o ciclo? O que realmente aconteceu com sua tripulação? Briggs inclinou a cabeça de maneira antinatural. Fomos chamados. Um a um desaparecemos no mar, para que o navio continuasse navegando. O Mary Celeste está vivo? Murmurou Caldwell. Briggs assentiu lentamente. O navio é o portal. O oceano exige almas para que continue sua jornada entre os mundos. Minha tripulação foi levada. E agora? É a vez de vocês. Langley sentiu um arrepio subir pela espinha. E se recusarmos? A escuridão nos olhos de Briggs pareceu se expandir. Então continuarão retornando, repetindo sua jornada por toda a eternidade. O silêncio caiu sobre o grupo. Lucy estava chorando. Camille olhava para o chão, tremendo. Caldwell cerrava os punhos. Então, um de nós tem que morrer? Perguntou Caldwell, sua voz carregada de raiva. Briggs girou a bússola em sua mão. Não apenas morrer. Vocês devem se entregar ao mar. Um trovão ribombou ao longe. O vento ficou mais forte, e a névoa se adensou ainda mais, tornando difícil ver além do convés. Langley olhou para seus amigos. Não podemos fazer isso. Não vamos sacrificar ninguém. Deve haver outra maneira. Briggs se aproximou, seu corpo espectral flutuando sobre o convés. Já houve outra maneira antes? A pergunta perfurou Langley como uma lâmina fria. Desde o início, tudo apontava para um sacrifício inevitável. A tripulação original do Mary Celeste desapareceu um a um. Diego foi o primeiro entre eles a ser levado. Agora, eles tinham que decidir quem seria o próximo, ou se encontrariam uma solução antes que o tempo se esgotasse. A revelação no diário. Langley abriu o diário do Capitão Briggs e folheou as páginas rapidamente. Havia algo ali que poderiam ter deixado passar. Palavras rabiscadas, símbolos estranhos, e então ele encontrou. Uma página escrita com urgência, as palavras quase ilegíveis. A bússola aponta para a porta de saída, mas apenas para aquele que entrega sua alma ao oceano. Mas e se... A frase parava ali. Langley fechou os olhos tentando entender. A bússola não nos leva apenas ao sacrifício. Ela nos mostra a saída. Caldwell balançou a cabeça. Mas só para quem se sacrifica, certo? Talvez não, disse Camille, analisando a bússola nas mãos de Briggs. O capitão escreveu algo antes de desaparecer. Ele estava descobrindo uma maneira de usar a bússola sem precisar morrer. Lucy limpou as lágrimas, tentando se recompor. Então há um jeito? Briggs observava em silêncio. Langley olhou para a bússola, brilhando nas mãos do espectro, e então tomou sua decisão. Ele iria testar a teoria. A escolha final. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Langley avançou e pegou a bússola das mãos de Briggs. O espírito do capitão não tentou impedi-lo. Apenas sorriu. Langley sentiu um choque gelado percorrer seu corpo. Por um momento, tudo girou ao seu redor. O navio pareceu desvanecer, como uma miragem. Ele olhou para os ponteiros da bússola. Eles giravam freneticamente, até pararem, apontando para o oceano. O vento aumentou. O navio tremeu, como se estivesse prestes a se despedaçar. Lucy gritou. Ok, Langley, o que está acontecendo? Ele segurou a bússola com força. E acho que descobri como sair daqui. Briggs inclinou a cabeça. Então faça sua escolha. Langley respirou fundo. Então, sem hesitar, ele pulou do convés. Não! Gritou Lucy, correndo para a beirada do navio. Mas Langley não caiu na água. Ele atravessou a névoa e desapareceu. O último portal, quando Langley abriu os olhos, estava de volta ao bote salva-vidas. O oceano era azul novamente. O sol brilhava no céu. E Lucy, Camille e Caldwell estavam ao seu lado, ofegantes, como se tivessem acabado de acordar de um pesadelo. O que... murmurou Camille, olhando ao redor. Langley olhou para o horizonte. O Mary Celeste não estava mais lá. A maldição havia sido quebrada. Caldwell segurou a cabeça, tentando processar. O que aconteceu? Lucy olhou para Langley, os olhos cheios de lágrimas. Você nos salvou. Ele segurava algo na mão, a bússola. Mas agora, o ponteiro estava parado. Eles estavam livres. Langley fechou os olhos, aliviado. Conseguimos. O mistério do Mary Celeste continuaria para sempre. Mas pelo menos eles haviam escapado dele.
Agora só restava uma pergunta. E se alguém encontrasse a bússola de novo? O sol brilhava forte no céu azul, refletindo nas águas calmas do oceano. Langley, Lucy, Camille e Caldwell estavam no bote salva-vidas, exaustos e em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. O Mary Celeste havia desaparecido, ou pelo menos era isso que pensavam. Langley segurava a bússola prateada em sua mão. O ponteiro, que antes girava sem parar, agora estava imóvel. Mas algo nele o incomodava. Ele sentia que, apesar de terem escapado, a história não havia acabado. Camille foi a primeira a quebrar o silêncio. Estamos realmente livres? Lucy olhou para Langley. Ele nos trouxe de volta. A bússola. Caldwell suspirou e passou a mão no rosto. Estamos livres porque ainda sinto que tem algo errado. Langley não respondeu. Ele não queria assustá-los, mas algo dentro dele sabia que a maldição do Mary Celeste ainda não havia acabado. Então o mar se agitou. Uma brisa fria passou por eles, e Langley olhou para a bússola em sua mão. O ponteiro, que estava imóvel, se moveu. Não, ele sussurrou. O que foi? Perguntou Camille. Langley ergueu os olhos, o estômago revirando de medo. A bússola ainda está funcionando. Um chamado do passado. Antes que pudessem reagir, uma névoa começou a se formar ao redor do bote. Lucy segurou o braço de Langley. Isso não pode estar acontecendo. Nós escapamos. O mar, que antes era tranquilo, começou a se agitar. Ondas surgiam do nada, e o bote começou a balançar violentamente. Caldwell pegou os remos. Temos que sair daqui. Mas de repente o mundo ao redor mudou. O azul do oceano se dissolveu em sombras. O céu claro foi tomado por nuvens escuras. O sol sumiu. Eles não estavam mais no mundo real. Ah, o navio! Murmurou Camille, apontando para o horizonte. O Mary Celeste estava de volta, ancorado no meio da névoa. Sua silhueta se erguia como um cadáver que se recusava a permanecer morto. Langley sentiu seu sangue gelar. Nem eu sabia. A maldição não morreu. A bússola brilhou em sua mão. O ponteiro girava descontroladamente. Então um sussurro ecoou na névoa. O ciclo nunca acaba. Lucy segurou a cabeça, os olhos arregalados de medo. Não de novo. O que está acontecendo? Gritou Caldwell, tentando remar, mas era inútil. O bote foi puxado em direção ao Mary Celeste, o novo destino. A embarcação parecia mais sombria do que antes. Seu casco estava podre. As velas esfarrapadas flutuavam no vento fantasmagórico. Assim que encostaram no casco do navio, uma força os puxou para cima. Eles não precisaram escalar. O Mary Celeste os queria a bordo. Os quatro se levantaram, respirando pesadamente. Eles estavam de volta ao convés do navio. Lucy segurou Langley pelos ombros. Isso não pode estar acontecendo de novo. Camille olhou ao redor. Mas algo está diferente. Langley percebeu também. O navio estava mais deteriorado do que antes, como se tivesse envelhecido anos em poucos minutos. Caldwell caminhou até a cabine do capitão e tocou a porta. A madeira se desfez ao menor contato. O tempo passou aqui, mas não para nós. Lucy balançou a cabeça. Então isso significa que ainda estamos presos na maldição? Langley olhou para a bússola. Não, significa que há mais do que pensávamos. Então, um barulho veio de dentro do navio. Passos. Pesados. Eram vários. Os perdidos na névoa. O grupo se virou ao mesmo tempo. Do outro lado do convés, uma figura emergiu da névoa. Eles congelaram. Era Diego, o amigo que haviam perdido antes. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios. Mas havia algo diferente. Ele parecia consciente. Vocês voltaram. Sua voz era um sussurro rouco. Lucy cobriu a boca chocada. Diego, você está vivo? Ele sorriu de forma estranha. Depende do que você chama de vivo. Langley deu um passo à frente. O que aconteceu com você? Diego abaixou a cabeça. Eu fui escolhido, como eles foram antes de mim. Mas eu lutei. Camille apertou os punhos. Você sabia como escapar e não nos contou? Ele riu sem humor. Não havia como escapar. Só há uma maneira. E eu falhei. Caldwell cruzou os braços. Então nos diga, o que temos que fazer? Diego ergueu os olhos para eles.
Vocês precisam ir até o coração do navio. Lucy franziu a testa. O que isso significa? Diego apontou para baixo. O porão. A maldição nasceu ali. O que quer que tenha condenado esse navio ainda está lá embaixo. Langley trocou olhares com os outros. Então é isso. Se queremos acabar com isso, temos que descer. Diego assentiu. E eu disse, Ana, mas cuidado. O navio não quer morrer. O coração da maldição. O grupo seguiu Diego pelo convés. Ele os guiou até a escada que levava ao porão do navio. O cheiro de sal e podridão aumentava conforme desciam. Cada degrau rangia como um aviso. Eles chegaram ao fundo e pararam. No centro do porão havia algo que não estava ali antes. Uma escotilha selada. E no meio dela, a bússola. Mas não a que Langley segurava. Outra idêntica. Diego olhou para eles. Essa é a chave. Mas só um de vocês pode usá-la. Langley pegou a bússola. E o que acontece com quem usar? Diego olhou para a escotilha e depois para ele. Eles se tornam parte do navio. Lucy segurou o braço de Langley. Não podemos perder você. Ele olhou para ela. Alguém tem que fazer isso. Camille pegou a bússola de sua mão. Então eu farei. Langley tentou impedi-la, mas Diego segurou seu ombro. A escolha dela. Camille respirou fundo. E se isso vai nos libertar, então eu aceito. Ela olhou para os amigos uma última vez. Depois, colocou a bússola sobre a escotilha. O último suspiro do Mary Celeste. A escotilha se abriu sozinha. De dentro, uma luz negra se ergueu como uma fumaça viva. O navio inteiro tremeu, gritando como um ser vivo. Camille foi envolvida pela escuridão. Langley tentou puxá-la de volta, mas era tarde demais. Ela olhou para ele uma última vez e sorriu. Agora, o ciclo foi quebrado. A escuridão explodiu em uma onda de energia. O Mary Celeste se partiu ao meio. E então, o silêncio. Liberto, ou não. Langley abriu os olhos. Ele estava em um barco de resgate. Ao lado dele, Lucy, Caldwell e Diego. O Mary Celeste não estava mais lá. Lucy segurou sua mão. Acabou? Langley olhou para a bússola em sua mão. O ponteiro não se movia mais. Ele respirou fundo. Sim, acabou. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Pois no fundo do oceano, a bússola girava sozinha. A superfície do oceano estava calma, refletindo o céu nublado acima. O barco de resgate deslizava lentamente sobre as águas, enquanto Langley, Lucy, Caldwell e Diego tentavam processar o que havia acontecido. Eles haviam escapado. O Mary Celeste tinha desaparecido, mas por que ainda sentiam que algo estava errado? Lucy mantinha o olhar fixo na água, abraçando os próprios braços como se estivesse com frio. Caldwell, sentado na proa, olhava para o horizonte, perdido em pensamentos. Diego estava calado, a expressão tensa. Langley segurava a bússola. Ela não se movia mais. Mas dentro dele havia uma dúvida. Será que realmente estavam livres? O chamado das profundezas. O rádio do barco chiou de repente, quebrando o silêncio. Aqui é a guarda costeira. Identifiquem-se. Lucy pegou o rádio com as mãos trêmulas. Aqui é Lucy Harris. Nós estávamos presos no mar. Nosso barco desapareceu. Houve um silêncio do outro lado. Então a voz respondeu. Onde vocês disseram que estavam? Lucy olhou para Langley confusa. No meio do Atlântico. Perdidos há não sei quanto tempo. O rádio ficou mudo. Então, outra voz entrou na transmissão. Isso não é possível. O grupo trocou olhares. E o que não é possível? Perguntou Langley. Houve mais um chiado. Mary Celeste desapareceu há mais de 150 anos. Silêncio absoluto. Caldwell riu sem humor. Isso é uma piada, certo? A voz no rádio hesitou. Onde exatamente vocês disseram que estavam? Langley olhou ao redor. O mar era o mesmo, mas algo parecia diferente. Lucy respirou fundo. O que está acontecendo? A resposta veio devagar, carregada de descrença. O ano é 2053. O sangue de Langley gelou. Isso não pode ser certo, murmurou Lucy. Eles estão mentindo, disse Caldwell. Só pode ser. Mas Langley sentiu algo dentro dele. Aquela sensação de que a maldição ainda os prendia. Diego olhou para a bússola na mão de Langley. E acha que...
Viajamos no tempo? Langley apertou os dedos ao redor da bússola. A maldição não acabou. O navio nos levou junto com ele. O mundo perdido. O rádio ficou mudo novamente. Depois de alguns segundos, uma nova voz falou. Fiquem onde estão. Um navio de resgate está a caminho. Mas Langley não conseguia acreditar naquilo. Ele olhou para o horizonte. Nada, apenas o oceano. Então Diego apontou. Olhem. Uma sombra se movia na névoa distante. Uma silhueta. E então Langley viu. As velas esfarrapadas. O casco podre. O Mary Celeste ainda estava lá. Lucy ofegou. Não pode ser. Caldwell segurou a cabeça. Mas nós destruímos ele. Langley sentiu sua mente girar. Se o navio ainda existia, então Camille... Ele olhou para Diego. Você sabia. Diego abaixou a cabeça. Sabia que não tínhamos escapado, mas queria acreditar que sim. A névoa ao redor deles começou a se fechar. Lucy segurou Langley com força. O que fazemos agora? Ele olhou para a bússola. Só há uma coisa a fazer. Precisamos voltar para o navio. A escolha final. O barco de resgate que havia sido prometido nunca chegou. O rádio ficou em silêncio, como se tudo tivesse sido uma ilusão. A névoa se fechava ao redor deles, e Langley sabia o que isso significava. O Mary Celeste nos quer de volta, disse ele. Diego olhou para a bússola. Então vamos até ele antes que ele venha até nós. Caldwell balançou a cabeça. Não acredito que estamos fazendo isso de novo. Lucy apertou os olhos, tentando segurar as lágrimas. E Camille? Se o navio ainda está aqui, será que ela também está? Langley não queria ter esperanças, mas se houvesse qualquer chance de salvar Camille, ele não hesitaria. O barco começou a ser puxado em direção ao navio fantasma. O ciclo não havia acabado. Eles ainda estavam presos no tempo. E agora precisavam descobrir como acabar com a maldição de uma vez por todas. O barco foi puxado pelas correntes e pela força invisível que emanava do Mary Celeste. Langley, Lucy, Caldwell e Diego estavam imersos em uma sensação de inevitabilidade. O navio fantasma os atraía como uma força magnética, e a névoa parecia se estreitar a cada segundo. Eles estavam prestes a enfrentar uma nova batalha, não só pela sobrevivência, mas pela libertação das garras da maldição que parecia nunca terminar. Eles tinham que voltar ao navio. O Mary Celeste estava ali, ainda intacto e imponente, como uma entidade maligna que desafiava o tempo. O céu estava obscurecido, e o horizonte à sua frente se tornava cada vez mais opressor. A sensação de que estavam presos em uma realidade distorcida era palpável, como se o tempo tivesse sido dilatado, fazendo o presente parecer uma perpetuação do passado. Langley olhou para a bússola em sua mão. Ela ainda estava imóvel, mas ele sabia que isso não significava que o perigo havia acabado. Se a maldição ainda pairava sobre o navio, então ele ainda tinha um papel a cumprir. O destino deles estava entrelaçado com o Mary Celeste e nada poderia apagar isso. Estamos indo direto para o navio, disse Diego, sua voz calma, mas com uma tensão que os outros podiam sentir. Caldwell estava mais agitado. Eu não posso acreditar que estamos fazendo isso novamente. Isso não é real. Não pode ser real. Ele olhou em volta, buscando uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Onde está o resgate? Onde estão as autoridades? Langley sabia a resposta. Não havia resgate, não havia autoridades. Estavam sozinhos. E talvez para sempre. O encontro com o passado. O barco encostou na lateral do Mary Celeste, e as correntes, que antes os puxavam com força, agora os empurravam para o convés. Sem outro caminho, Langley e os outros subiram um a um até o casco do navio. O convés estava impressionantemente intacto, mas o cheiro de mofo e sal estava mais forte do que antes. O vento, que antes parecia fresco, agora trazia uma sensação pesada e sufocante, como se algo estivesse esperando por eles ali. Langley sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele virou-se para os outros. Não podemos hesitar. Precisamos encontrar a resposta para tudo isso. A bússola ainda estava em sua mão, e o ponteiro mais uma vez começou a girar. Mas agora ele parecia não apontar para nenhuma direção específica.
Era como se estivesse sendo puxado por algo invisível, algo que não podiam ver, mas que sentiam em cada respiração. Caldwell foi o primeiro a tomar a frente. Ele marchou até a cabine do capitão, empurrando a porta de madeira com força. Dentro, o ambiente estava estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo desolado. Os móveis estavam intactos, mas o ar parecia mais denso, como se o próprio tempo tivesse se congelado ali. Nada mudou, murmurou Caldwell. Lucy se aproximou, tocando o mapa que estava sobre a mesa do capitão. O papel estava envelhecido e rasgado. Ela deslizou os dedos por ele, tentando encontrar alguma pista. Langley ficou em silêncio, observando a cabine. Algo não estava certo. O relógio de bordo estava parado, mas, curiosamente, o som de passos ecoava pelo navio, como se alguém estivesse andando ao longe. Não havia ninguém à vista, mas eles podiam ouvir a movimentação. "Estão ouvindo isso?" perguntou Diego, sua voz baixa e ansiosa. Langley se virou, seu olhar fixo na porta da cabine. Ele sentia que havia algo ali, algo que os observava. Ele sentiu o peso de uma presença invisível, como se as paredes do navio estivessem vivas, respirando, esperando. Lucy estava olhando para o quadro de navegação. "Este mapa não é da época." Langley congelou. A data no topo do mapa estava desatualizada. Não era mais o ano em que haviam começado a jornada, e muito menos o ano em que eles supunham que estivessem. A data mostrava um número que não fazia sentido. "Isso não pode ser possível", disse Lucy, quase sem acreditar no que via. Eles estavam em outro tempo. Não havia dúvida. O Mary Celeste os tinha tragado para uma dimensão paralela, onde o tempo não era linear. O navio não era apenas uma prisão física, era uma prisão do tempo. A descoberta do século. De repente, o som dos passos que haviam ouvido anteriormente se intensificou. O grupo se virou e, na entrada da cabine, uma sombra apareceu. Ela se movia lentamente, quase como se flutuasse. Langley deu um passo para frente, sua mão alcançando a espada antiga que ele havia encontrado na cabine do capitão. Era uma espada enferrujada, mas ainda carregava algo sombrio em sua lâmina. A sombra foi se aproximando, até que uma figura humana emergiu da escuridão. Seus olhos estavam vazios, sem vida. O rosto parecia desfigurado, como se estivesse preso entre os mundos. Era um dos tripulantes perdidos do navio. Ele olhou diretamente para Langley, seus olhos fixos na bússola em sua mão. E então, com uma voz fraca e arrastada, ele sussurrou: "Meu ciclo nunca será quebrado." E em um instante, a figura desapareceu. Langley olhou para os outros, seu coração batendo mais rápido. "Eles ainda estão aqui", disse Langley, quase sem fôlego. Diego olhou para o convés. Ele estava visivelmente abalado, mas a determinação em seus olhos era inconfundível. "Não podemos mais fugir disso. Precisamos ir até o coração do navio. É lá que a maldição começa e termina." Lucy segurou sua mão. "Mas o que acontece se não conseguirmos?" Caldwell olhou para eles, seus olhos refletindo uma mistura de medo e aceitação. "Acho que não há escolha. Se não enfrentarmos isso, nunca vamos nos libertar." Langley olhou para a bússola, que começava a girar novamente, mas agora com uma velocidade crescente. O ponteiro parecia querer apontar para o centro do navio. Eles tinham uma missão: ir até o coração do Mary Celeste. Mas o que encontrariam lá? Eles estavam prestes a descobrir o que havia de mais sombrio nesse navio. O que os mantinha presos, o que impedia a verdadeira liberdade. Eles começaram a caminhar, guiados pela bússola. Cada passo os levava mais fundo no navio, mais perto da verdade, mas também mais próximos daquilo que temiam, o final de um ciclo que nunca deveria ter começado. A maldição estava se aproximando, e o tempo, mais uma vez, começava a se encolher. O que os aguardava nas profundezas do Mary Celeste? O som de passos ecoava pelo Mary Celeste, misturado com o rangido das madeiras antigas, como se o próprio navio estivesse vivo, respirando. Langley liderava o grupo, a bússola em sua mão, apontando firmemente para o centro do navio. A cada passo, a sensação de que estavam mais próximos de algo indescritível se intensificava. A névoa ao redor do navio parecia espessa e densa,
como se o tempo estivesse se contraindo, se fechando sobre eles. Estamos quase lá, disse Langley, sua voz baixa, quase como um sussurro, como se temesse que o próprio navio pudesse ouvi-los. Lucy estava ao seu lado, a mão segurando firmemente sua faca, os olhos atentos a cada movimento. Caldwell e Diego vinham atrás, suas expressões mais sérias do que nunca. Eles estavam prestes a entrar no coração do navio, o lugar que havia sido o epicentro de todos os mistérios, que os haviam consumido desde o momento em que se aproximaram da embarcação. O vento, que antes trazia uma sensação de frescor, agora estava pesado e quente. O ar parecia mais denso à medida que se aproximavam da parte central do Mary Celeste. Langley sentiu uma pressão crescente, como se o próprio navio estivesse tentando impedir que se aproximassem mais. Eles chegaram a uma escada estreita que descia para o porão. O som das correntes, o estrondo abafado da água batendo contra o casco, era tudo o que podiam ouvir agora, além de seus próprios batimentos cardíacos. Cada degrau que desciam era como uma descida em direção ao desconhecido, uma jornada que não podia ser revertida. Aqui estamos, disse Diego, sua voz cheia de receio. Ele olhou para os outros, mas não havia mais volta. Eles tinham que continuar. A escada terminou em um corredor escuro que se estendia até o fundo do navio. As paredes estavam úmidas e cobertas por uma camada espessa de mofo. O cheiro de podridão era quase insuportável, mas Langley se forçou a seguir em frente. Eles não podiam se permitir hesitar agora. De repente, uma porta apareceu diante deles. Não parecia diferente das outras, exceto por uma coisa. Estava entreaberta, como se alguém estivesse esperando por eles do outro lado. Langley hesitou por um momento. Então empurrou a porta suavemente. Ela se abriu com um rangido alto. O que eles encontraram além dela fez com que todos ficassem paralisados. O centro do navio estava interiormente intacto, mas não era apenas uma sala qualquer. Era como um altar, um espaço que parecia ter sido projetado para algum tipo de ritual. Havia símbolos estranhos e desenhos gravados nas paredes, como se o próprio navio tivesse sido consagrado a algo sobrenatural. No centro da sala, uma grande mesa de madeira estava coberta por velas apagadas, algumas ainda fumegando levemente. E no centro dessa mesa estava a chave para tudo. A chave do tempo. Langley se aproximou da mesa, sentindo-se como se estivesse sendo chamado. Uma caixa pequena e metálica estava ali no centro. Ela parecia simples, mas ao mesmo tempo emanava uma energia que ele não conseguia descrever. Seus olhos se fixaram nela, e ele sabia, sem dúvida alguma, que a chave estava ali. É isso, disse Langley quase sem fôlego. Lucy, que estava mais atrás, olhou ao redor, com a sensação de que algo estava errado. Era como se o tempo ali estivesse congelado, e a pressão aumentasse a cada segundo que passavam naquele lugar. Ela sentiu uma presença invisível observando-os, como se o próprio navio fosse consciente de suas ações. "Devemos abrir?" perguntou Caldwell, a dúvida evidente em sua voz. Langley não respondeu de imediato. Ele apenas estendeu a mão, lentamente em direção à caixa. No momento em que tocou o metal frio, uma onda de energia elétrica percorreu seu corpo, fazendo com que ele recuasse instintivamente. "Isso não é normal", disse Diego, com a respiração ofegante. Langley olhou para os outros e finalmente tomou a decisão. Abriria a caixa. Era o único caminho para entender o que havia acontecido e como destruir a maldição que os prendia. Com um movimento rápido, ele abriu a caixa. Dentro dela havia apenas um pequeno relógio de bolso. Mas não era qualquer relógio. Era o relógio do capitão do Mary Celeste. Langley sentiu sua mão tremer ao segurar o relógio. O brilho das engrenagens era quase hipnótico, e os números no mostrador não eram convencionais. Era como se o próprio tempo fosse distinto naquele lugar. E então o relógio começou a funcionar. O retorno ao passado. Quando o relógio começou a bater com seu tic-tac profundo, algo aconteceu. A sala ao redor deles começou a tremer, como se o navio estivesse se despertando. O som de correntes rangendo, as velas acesas com uma intensidade quase sobrenatural, tudo parecia girar em torno deles.
Langley olhou para os outros, mas as palavras não vinham. Eles estavam vendo o impossível se desenrolar diante de seus olhos. De repente, o navio foi tomado por uma luz intensa, e o som de ondas quebrando contra o casco se tornou ensurdecedor. A cabine se distorceu diante de seus olhos, e foi como se o tempo tivesse se dobrado. Eles foram puxados para o fundo, para o que parecia ser uma fenda no próprio espaço-tempo. A sensação de desorientação foi avassaladora. Langley tentou se segurar a qualquer coisa, mas tudo ao seu redor estava se transformando, se desintegrando. Ele ouviu gritos, vozes e o som de algo se aproximando. Olhou para os outros, mas eles estavam distantes, como se estivessem sendo consumidos pela neblina escura que os cercava. Então, de repente, o navio parou. A luz desapareceu. O som das ondas cessou. E eles estavam de volta, no lugar onde tudo havia começado, no convés do Mary Celeste, mas com a diferença de que tudo estava calmo. Langley olhou ao redor. As estrelas brilhavam no céu, mas algo estava diferente. O Mary Celeste estava intacto, e a sensação de perigo havia desaparecido. O relógio na sua mão havia parado de bater. A maldição havia sido quebrada. O fim de uma jornada. Eles estavam finalmente livres. A sensação de alívio foi avassaladora. O Mary Celeste desapareceu lentamente, como se estivesse desaparecendo para o vazio do tempo, deixando para trás apenas o oceano calmo. Langley olhou para os outros. Eles estavam em pé, atônitos, mas com uma sensação de paz agora preenchendo o espaço entre eles. "Estamos livres", disse Lucy com a voz rouca. Caldwell assentiu. "Nunca mais vamos voltar a esse navio, Langley. Nunca mais." Diego sorriu fraco. "Acho que o pesadelo finalmente acabou." Langley observou o horizonte. O navio estava desaparecendo para sempre, e a jornada deles, que havia começado como uma busca pelo mistério do Mary Celeste, agora estava completa. Eles haviam enfrentado o inexplicável, o sobrenatural, e finalmente venceram a maldição. Mas a pergunta permanecia: o que exatamente havia acontecido ali? O mistério do Mary Celeste poderia nunca ser totalmente revelado. Mas para Langley e os outros, o mais importante era que eles estavam livres, e que a história do navio fantasma, por fim, havia chegado ao seu fim. E assim o oceano os engoliu mais uma vez, levando o Mary Celeste para as profundezas do esquecimento.